Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica. Estamos estudando nesse trimestre a lição Os Ataques contra a Igreja de Cristo. E o tema de hoje da segunda lição é a sutileza da banalização da graça. Um tema muito importante, de uma relevância extraordinária. E nós vamos trabalhar nessa lição de hoje o conceito de graça para poder compreender o que seria essa sutileza da banalização. E essa banalização, tornar banal, tornar a graça como algo sem valor, uma coisa qualquer, banal, banalizar. Nós temos um texto na Bíblia que dá uma base para esse título de forma extraordinária. Está na carta de Judas, capítulo 1. Aliás, Judas só tem um capítulo, né? O versículo 4, Judas 4, que diz assim: o escritor Judas, que é o irmão de Tiago, que é o irmão do Senhor, ele escreveu essa carta com um propósito: defender a igreja da invasão que a igreja sofreu. Então, um ataque interno de homens que são considerados teologicamente os libertinos, porque eles promovem um certo tipo de libertinagem. Não é liberdade, é libertinagem. E esses libertinos, eles estão propondo a prática da sensualidade dentro da igreja, o erotismo, um sexo sem compromisso, uma atitude irresponsável, tratando algumas questões que o escritor vai chamar de caminho de Balaão, vai chamar de atitude de Coré, vai dizer que é o mesmo que a rebelião dos anjos que não guardaram os seus principados. E ele diz assim, no verso 4: pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente, ou seja, sutilmente, no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Veja a sutileza da banalização da graça. Então, esses são ímpios que transformam, a primeira coisa, a graça de nosso Deus em libertinagem. Nós estamos na graça, a graça nos dá liberdade para tudo, a graça é diferente, ninguém será condenado na graça. Que banalização, que atitude insana, ímpia, tá? Ímpios, que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, porque Jesus, ele é Senhor, é soberano sobre a sua igreja, ele é santo e exige santidade da igreja. E único, que ele é único, fora dele não é salvação, soberano e Senhor. É o único dominador sobre a igreja. Então, a sutileza da banalização da graça. Já estava profetizado que haveria essa sutileza da banalização da graça. Então, é um evento profético essa banalização. Os objetivos da nossa lição são 4, porque ela está distribuída em 4 capítulos, mas são curtos. Primeiro, explicar a natureza da graça. Qual a natureza da graça? Ela é divina ou humana? É espiritual ou material? Ela é palpável ou impalpável? Então vamos saber, ela é concreta ou abstrata? A graça do nosso Deus. A natureza da graça. Segundo, apresentar a graça no contexto bíblico. A graça está lá no Antigo Testamento, mas ela ganha uma dimensão maior
no Novo Testamento, pois o Evangelho de João, capítulo 1, diz que a lei veio por Moisés, mas a graça por Jesus Cristo. Então, indica que a graça, na sua revelação mais intensa, acontece a partir da pessoa de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1. Terceiro, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante, que é um ponto muito importante na história da Igreja cristã. É o evento da Reforma Protestante e a sua relação com a graça. Daí que vai surgir, então, os 5 solas depois da Reforma, e o sola gratia, é somente a graça. Assim como tem o sola fide, somente a fé, o sola escritura, somente a escritura, o solo Cristo, somente Cristo, o soli Deo glória, somente a Deus a glória, também tem o sola gratia, somente a graça. Então nós vamos aprender sobre essa graça no contexto da Reforma Protestante. E quarto, pontuá-la no contexto contemporâneo, atualmente. Como a graça tem sido apresentada. O que essa graça representa para a igreja e no contexto contemporâneo em que as igrejas evangélicas estão crescendo muito em nossa nação e fora da nação também. O termo evangélico tem conseguido, assim, reunir muita gente, unir muitas pessoas, mas tem havido graça, transformação. E essa é a questão mais importante para nós. Não é se a igreja está crescendo, se ela está crescendo na graça. Não é se esse povo está reunido, é se eles estão reunidos pela graça. Não é se esse povo se afirma como evangélico, é se eles estão transformados pela graça do evangelho. Então, pontuá-la no contexto contemporâneo. A nossa motivação diz: não há salvação sem a graça. Não há nem como pensar numa salvação fora do contexto da graça. Da graça de Deus, não há como pensar em salvação. Não existe a possibilidade de pensar em salvação fora da graça. Esse favor imerecido prova que o ser humano não tem capacidade em si mesmo para salvar-se. Daí que a palavra graça, charis em grego, se escreve charis, mas se lê charis ou charis. Charis é algo gutural, charis. Mas pode dizer charis. A palavra graça, charis, que quer dizer favor que não merece, ou não merecido, é que é algo que chega e surpreende a pessoa que não merece. O que a pessoa merece de fato é a condenação, é a eliminação, é a pena de morte, é o direito de não viver mais. Esse é o único direito que ele tem, de não viver mais, ser eliminado, extinguido, destruído, sofrer a danação eterna, o inferno. É isso que nós merecemos. Mas a graça, ela chega para quem não merece. Então, como não existe ninguém merecedor na terra, então a graça veio para todos. Agora, por que nem todos estão nessa graça? Eles estão vivos por conta da graça, mas não estão salvos na graça ainda, nem todos. Precisamos entender isso. Então, não há salvação fora do contexto da graça. Entretanto, a graça também não é uma licença para pecar. Já que a graça superabundou sobre o pecado, onde abundou o pecado, ela transbordou, superabundou, não significa que a graça se torna um documento para a libertinagem, uma licenciosidade ou uma licença para o pecado. De forma alguma. Como diz Paulo na carta aos Romanos, de modo nenhum. Como, infelizmente, muitos pensam que a graça é algo banal. Coloca o homem no estado de banalização, liberdade total. Não é o que a Escritura nos ensina. Vamos aprender sobre a graça hoje. Olha só, o texto áureo nos diz assim: porque pela graça sois salvos. Olha só essa frase introdutória. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios
E ele começa mostrando, a partir do versículo 3, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. E aí Paulo diz que Deus nos abençoa com todas as bênçãos em Cristo nos lugares celestiais. E que ele nos predestinou por meio de Cristo, e Cristo morreu por nós, e que o Espírito nos selou para ser posse dele, como garantia que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nos faz assentar nos lugares celestiais com Cristo, do lado direito, o lado que sentava o primogênito, o filho do rei, o mais velho que iria assumir o trono, o pai colocava do lado direito, a sua destra, o primogênito. Senta aqui à minha direita, que você é o herdeiro, todos têm que lhe ver desse lado, que é você quem vai governar esse povo daqui a pouco. Então, Deus nos coloca à direita do seu filho, no lugar de co-herdeiro, na posição de primogênito, mas isso por conta de Cristo, que é o primogênito. E aí Paulo diz que a partir do versículo 4 de Efésios, capítulo 2, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Deus não é rico, é riquíssimo. Veja o superlativo. Muito rico. Pelo seu muito amor, ou muitíssimo amor, poderia ser traduzido aqui, com que nos amou. Então Deus revela o seu amor, ele coloca o seu coração sobre nós. Assim como a razão de Deus, o sentimento justo de Deus, coloca sobre nós a sua ira, porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, também do seu coração sai o amor para nos amar. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quer dizer, mortos espiritualmente, sem poder buscar a Deus, sem poder se voltar para Deus. E ele derramou esse amor. Ele nos vivificou. Quem foi que nos ressuscitou espiritualmente? Deus. Quem foi que nos salvou? Deus. Quem foi que nos tirou da morte? Deus. Estando ainda mortos. Veja que aqui temos uma antítese. Morto e vivificar, que é vida, dar vida. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Quem nos vivificou foi Deus, juntamente com Cristo. Ou seja, quando Cristo ressuscita, ele ressuscita aqueles que hão de crer nele também. Está garantida a ressurreição da igreja. Pela graça sois salvos, quer dizer, pelo favor que não merecemos, pelo o dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. Com ele quem? Com Cristo. Quando Cristo deixou a sepultura, todo aquele ser humano que está morto no pecado, ao ouvir o evangelho, que é vida, que traz vida ao seu coração, que traz luz na sua escuridão, então ele pode ver a cruz, ele pode ver Cristo na sepultura. E quando Cristo deixa a sepultura, ele deixa também com Cristo, por conta do que Cristo fez. E nos ressuscitou juntamente com ele. Com ele quem? Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo nos assentamos. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para a sua vastíssima bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, como diz o texto áureo, sois salvos, é pela graça. A graça aqui, ela é o instrumento que Deus utiliza para nos salvar. Porque pela graça. Então, quando ele diz pela graça, então a graça é a fonte da salvação aqui. Sois salvos por meio da fé. A fé é o instrumento que Deus nos conecta com essa salvação. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Essa fé que nos leva a crer nesse presente de Deus, nessa dádiva de Deus, ela é gerada em nosso coração pela palavra de Deus, que é o Evangelho.
O evangelho é pregado, a mensagem da fé nasce no nosso coração, nós passamos a crer a partir da mensagem que entra em nosso coração. Essa fé não estava em nós para nos salvar. Essa capacidade não estava em nós. É uma capacitação que vem do Espírito Santo. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela gera fé e nós cremos. Então, vem de Deus o presente e a graça, vem de Deus a palavra, vem de Deus o Espírito que nos convence dos nossos pecados. E essa salvação acontece porque foi Deus que deu gratuitamente. Foi Deus que mandou a fé, gerou a fé em nosso coração pelo Espírito. E nós confessamos porque Ele nos ressuscitou para confessar. Veja, nos vivificou estando ainda mortos em delitos e pecados. Que Paulo está dizendo aqui. Então, é muita graça de Deus para nós. Eu falo disso com paixão na alma, com alegria, não com orgulho, mas com satisfação pelo que Deus fez por mim que eu não podia. Eu estava condenado, eu estava morto, Ele me ressuscitou. Eu estava sem vida, Ele me deu vida. Eu estava na escuridão, Ele me deu luz. Eu estava na condenação, Ele revelou graça e amor comigo e para com você. Veja só, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem do ser humano. De forma alguma, não havia nada em mim e em você que pudesse nos levar a Deus. Ele veio até nós, faz um serviço extraordinário. Nós estamos respondendo à graça dele, que ele nos deu graça para responder. Não vem de vós. É dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras. Quer dizer, não, eu fiz o meu esforço. Eu tive que fazer um esforço, eu fui à igreja. Pai, você só foi à igreja porque o evangelho chegou até você. Você só confessou porque o Espírito te convenceu que você era pecador. Não vem das obras. Quer dizer, eu fiz alguma coisa. Não vem das obras a salvação. Para que ninguém se glorie. Quer dizer, eu fiz isso. Não, de forma alguma. Ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. Quem nos fez para ele foi ele mesmo. Nós não nos criamos. É ele que somos feitura sua. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. E essa nova criação, o novo nascimento, a regeneração, é feitura para as boas obras. Indica que ele nos cria, nos recria novamente, projeta o novo nascimento para que nós realizemos boas obras. Agora estamos livres para realizar boas obras. Agora somos responsáveis pelas boas obras. Agora precisamos agir com responsabilidade com essa graça que nos foi dada gratuitamente. Ele fez tudo. Agora nós precisamos corresponder a esse chamado. Ele nos alistou no seu exército, então precisamos zelar pela farda que ele nos deu. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então ele preparou e agora o andar é nosso. Certo? Deus não vai andar por nós. Somos agentes livres. Agora ele fez tudo que nós não podíamos. Agora nós vamos fazer tudo que ele nos deu condição de fazer. Não podemos ser irresponsáveis com a graça. Não confundir, por exemplo, Deus fez tudo está feito. Agora eu preciso, ele não colocou no caminho, agora eu preciso andar. Eu estava fora do caminho, estava no abismo. Ele foi lá, me tirou do abismo, trouxe isso aqui é o caminho. Aqui a minha luz está iluminando o caminho para você. Ande nele. Agora cabe a mim se vou me afastar ou não do caminho. Verdade prática. A graça de Deus não é barata. Esse é um termo importante e tem um referencial histórico que eu quero falar daqui a pouco. A graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento. Ela tem um custo altíssimo da parte de Deus para nós. Não é que nós temos que comprar a graça ou pagar o preço pela graça. Não é isso. Ela tem um preço alto dos céus para a terra, não é da terra para os céus. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A partir de agora, o arrependimento será um ato contínuo, não é algo momentâneo, pontual.
É algo gradual, sistemático. Como diz Lutero, quando nosso Senhor, nas 95 teses, na primeira das 95 teses, Lutero vai dizer, quando nosso Senhor falou que a vida cristã deveria ser de arrependimento, ele não falou apenas de um arrependimento, mas seria feita toda de arrependimento. Compreendendo a graça, o capítulo 1 está dividido em duas partes. A graça é divina, a graça é imerecida. Olha a natureza da graça agora. Primeiro, ela é divina, ou seja, não é humana, ela é celestial, ela é divinal, ela é de Deus, não é dos homens, ela é do céu, não é da terra, ela é do alto, não é de baixo. Então, nesta lição, estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. Muitas igrejas não chamam mais as pessoas ao arrependimento, chamam para receber a bênção. Que é a graça, então abençoou, entregou a graça. E o deixa tudo e segue-me. E arrependei-vos e convertei-vos. Primeira pregação de Pedro. Então, tudo começa no arrependimento. João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento. E a igreja primitiva abriu anunciando a mensagem do arrependimento. Então, a graça, ela é divina e precisa ser compreendida para não ser desvirtuada. Então, compreendendo a graça é divina. Desculpa aí. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Deus é a fonte. Deus é a fonte da graça. Não podemos esquecer disso, gente. Olha, Judas 1:4, ele diz assim, estes são ímpios que transformam a graça de nosso Deus. Então, pertence a Deus. Um atributo de Deus. Sabe? A graça é de nosso Deus. Quando o apóstolo João escreve a sua segunda carta, no verso 3, ele diz, a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho. Então, a graça tanto é do Pai quanto é do Filho. Ele diz também, o apóstolo diz, em 1 Pedro 5:10, veja só, o Deus de toda a graça. Então, Deus é o Deus de toda a graça. Veja que expressão maravilhosa. O Deus de toda a graça. Essa é uma expressão de Deus. Tá? Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. Então, Deus é a fonte da graça. É o Deus de toda a graça. E nós precisamos compreender isso, que essa graça, ela é do próprio Deus. Ela não é dos homens. A graça é de Deus. É o Deus de toda a graça. Então, a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso, que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. 1 Coríntios 1:21. Então, a decisão de nos salvar, vem de Deus. Não é nossa. Não é nossa. É uma decisão divina. Aprove a Deus salvar os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus, antes de criar o homem.
Deus, no seu projeto divino, ele já traçou a salvação, porque ele viu que o homem cairia. E ali ele já traçou a salvação. Já é um ato de graça eternal. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode dizer, eu me salvei, eu fiz a minha escolha. Diz sem conhecimento da graça. Sem conhecer a graça, jamais dirá isso. Sem conhecer a doutrina bíblica. A graça é imerecida. A própria expressão graça. Se nós precisamos distinguir graça, a Bíblia diz assim, enganosa é a graça. Falando da mulher, no livro de Provérbios 31, na versão corrigida. Enganosa é a graça. A graça ali é a vaidade. A vida é passageira. A beleza. Está tratando da beleza feminina que passa. Então, que atraía a atenção de todo mundo. Todo mundo admirava a sua beleza. Enganosa é a graça. É a vida que é passageira e toda aquela beleza se vai da juventude. Então, enganosa é a graça. Então, a graça diz respeito à beleza da pessoa, a juventude, a jovialidade que passa. E Salomão chama isso de vaidade no livro de Eclesiastes. Então, tudo passa. Então, é enganosa. Quem confiar que você vai ser sempre belo, sempre jovem, está se enganando. Então, graça aí no sentido de beleza passageira. Diz assim, e crescia Jesus em graça diante de Deus e dos homens. Aí é simpatia, ele era simpático. Ele atraía a atenção de Deus e a atenção dos homens, nesse sentido. Entendeu? É diferente. Graça aí tem o sentido de ser simpático, tanto para com os homens quanto para com Deus. Você vai ter a palavra graça no sentido de ser uma pessoa personificada, que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça aí foi personificada. Então eu não posso toda hora dizer que Jesus é a graça. Porque é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer, como a graça de Deus. Então Deus não é a graça, mas é o Deus da graça. Porque a fonte está nele. Ele é a fonte da graça. Cristo também é a fonte da graça, mas ele não é a graça. A graça foi personificada na sua pessoa em Tito 2:11. E Efésios 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, a graça é o instrumento de Deus. E esse instrumento é o presente de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Então, graça em cada lugar. Primeira, na carta de Pedro, acho que é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Alguns se entendem e interpretam, sem analisar o texto, isso aqui como poder, a unção. Tem que ter conhecimento e graça. Graça é poder. Na realidade, a carta de Pedro, a segunda carta, trata da graça como as virtudes do cristianismo, da temperança, do domínio próprio, da perseverança, do amor. Tudo isso é a graça. Eles cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E se você desenvolver essas virtudes, se elas não crescerem em nós, estamos inoperantes, ele diz. Então, é preciso que cresçamos nisso. E esse conhecimento de Jesus Cristo que vai dar o equilíbrio, que nós precisamos da doutrina, da instrução e precisamos das virtudes. Assim como Deus tirou uma nação do Egito e de imediato entregou a lei, porque uma nação sem lei, ela não tinha orientação. Então você precisa da doutrina e precisa da graça. Certo? Não é o sentido de graça que é unção e poder e aplicar isso. Fulano tem conhecimento, mas não tem graça. Fulano tem graça, mas não tem conhecimento. Não é isso. A graça é para todos, assim como o conhecimento está à disposição de todos. Então, a graça tem um sentido muito amplo na carta de Pedro, na segunda carta. Então, sempre diferenciando graça. A graça é imerecida. Por quê? Não há alguém merecedor da graça de Deus. Nenhum sequer. Todos pecaram e ficaram destituídos da graça. Caíram da graça.
A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. Nem tinha. Não há nenhuma virtude no ser humano que o faça merecer. De fato, a Escritura diz que não há um justo nenhum sequer. Romanos 3:10. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia, trapo podre. Diz que aqui diz respeito a uma metáfora do profeta Isaías. Antigamente, as mulheres, na sua higienização, durante o período do ciclo menstrual, elas usavam panos, e esses panos depois eram chamados de trapos de imundícia. Então, a nossa justiça diante de Deus não passa de trapos de imundícia, não servia para mais nada, não ser jogado fora. A nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelhava de alguém que tinha uma grande dívida, uma grande quantia que não podia pagar. Jesus contou essa parábola na casa de Simão, de um homem que tinha 2 credores, um devia 500, outro devia 50, mas ambos não tinham com o que pagar, e ambos deviam o mesmo Senhor. E ele perdoou a ambos, o que devia 500, o que devia 50. Porque aí Simão era religioso e a mulher que tocou Jesus era uma prostituta. E Simão questionou: se esse soubesse quem era essa mulher, então ele seria de fato um profeta. Aí Jesus disse: Simão, vou te fazer uma pergunta. Um certo credor tinha 2 devedores. Ambos não tinham com o que pagar. Essa é a grande expressão. Ninguém pode pagar a Deus. Ele perdoou a ambos, o que devia 50, o que devia 500. Bandido, marginal, sequestrador, pedófilo, imoral, aquele que nós observamos e olhamos para ele como alguém imerecedor de qualquer tipo de ato de socialização, de integralização social. Jesus ama ele e nos ama. E às vezes nos julgamos pela religiosidade, mas dependemos da mesma graça, da mesma salvação, do mesmo Salvador, do mesmo perdão. Ainda que um deva 50 e outro 500, mas ambos são devedores ao mesmo Senhor. Não tem essa história que a salvação desse foi maior, desse foi menor. A salvação é a mesma, porque a morte de Cristo é uma só. A graça imerecida. A graça no contexto bíblico, capítulo 2. A necessidade da graça e a extensão da graça. De onde vai a necessidade dessa graça? Para quê? E a extensão dela, até onde ela vai. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem, o pecado original. A doutrina da queda. O primeiro fato a ser observado referente à queda do homem é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre. Deus chegou para ele e disse: todas as árvores do jardim comerás livremente. Porém, da árvore do meio do jardim, do bem e do mal, desta não comerás. Quer dizer, Deus privou apenas uma árvore para ele. Ele era livre. Porém, no dia que a comeres, se a comeres, certamente que morrerás. Havia uma sentença se ele decidisse comer. Deus disse assim: olha, ainda que você queira comer essa árvore aqui, você não pode. Você não tem como tocar, ela tem uma proteção assim, né? Eu fui visitar um museu e quando a gente tocou na vitrine, ele disparava, né? Então, impõe um limite, não deixa você ir além daquele limite. Deus colocou o limite apenas na moral do homem para ele decidir. Mas se ele decidisse o contrário, a sentença já estava determinada. Então é isso que nos mostra o texto sagrado. Então, o primeiro fato é que o homem foi feito moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Adão foi tentado, mas não foi enganado. A Bíblia diz que Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas o homem não foi enganado. 1 Timóteo 2:14. 1 Timóteo 2:14. Adão não foi enganado. A mulher foi, o homem não. Ele foi.
Ele foi coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. E por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, todos os homens. Romanos 5:12. Quando o homem pecou, Deus o chamou à responsabilidade. Como juiz justo e santo, sentou no trono e disse assim: o que fizeste? Adão, ao invés de confessar a culpa, disse: a mulher que tu me deste. Ele criou um álibi, uma justificativa para o seu pecado diante do juiz que poderia lhe inocentar naquela hora. Se ele confessasse os seus pecados, ele seria na mesma hora inocentado. Mas ele criou um álibi, apontou para a mulher, fugiu da responsabilidade, não confessou a sua transgressão, não assumiu o seu erro. A mulher que tu me deste. Deus de imediato chama a ré, que é a mulher, o réu foi Adão, a ré é a mulher. E pergunta: o que fizeste? A serpente me enganou e eu comi. Ela disse: eu pequei, me deixei levar pelas palavras da serpente, pequei, agora preciso do teu perdão. Não, a serpente. A primeira coisa foi apontar, transferir o erro, responsabilizar a serpente e não assumir o seu pecado. Então, para a serpente não tem o que perguntar, só baixar a sentença. Então, Deus se sentiu obrigado, por ser justo, afastá-los do jardim para viverem por conta própria. E aí já revelou a sua graça, sacrificando o animal para vesti-los, já que eles tinham feito roupas e folhas de figueira que não teria sustentação diante do sol. A graça já foi revelada ali. E Deus já fez uma promessa que iria levantar o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. A graça foi revelada. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. São descendentes de Adão. Se Eva foi extraída da costela de Adão, ela é material genético de Adão. E agora, o que os dois gerarem são material genético dos dois. Então, sucessivamente, toda geração é em pecado. Toda geração é em pecado. Outra questão, que não houve filhos de Adão e Eva antes da queda. Que se eles tivessem gerado antes da queda, esses filhos seriam inocentes. Não teriam culpa porque não foram gerados em pecado. Haveria uma descendência totalmente pura, totalmente santa. Então, a queda mostra que Adão não teve filhos antes. Para quem quiser levantar a hipótese. Todos se tornaram pecadores. Todos, amigos. Não há um justo nenhum sequer. Então, o efeito vem porque eles geram em pecado. Já fomos gerados em pecado. Os efeitos do pecado: no dia que dela comer, certamente que morrerás. Primeira morte. A morte espiritual, separação de Deus. Ele ficou com medo de Deus. Segunda morte, morte moral. Ficou com vergonha da esposa. Ambos tiveram vergonha, procuraram folhas de figueira. Terceira morte, morte física, separação do corpo desse mundo para ser lançado voltando ao pó. E por último, a morte eterna, se não tiver feito uma aliança antes com Deus. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Então, Deus é justo e a sua justiça precisa ser satisfeita. E a justiça requer justiça. Um ato justo. É isso que a justiça quer. Para que alguém seja justificado, ele precisa praticar algo justo. Mas quem vai fazer isso? Então, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso é o justo. Você pecou, desobedeceu, não assumiu, então será condenado pelo pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecador impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma, ele é amor. Aí Paulo diz: riquíssimo em amor. Ele é amor.
Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus, a justiça e o amor. E outros colocam a santidade, né, que é um aspecto da natureza de Deus, que expressa o seu amor e tanto expressa a justiça e a santidade. O amor de Deus, a justiça e o amor de Deus à humanidade. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a promover ou a prover a cruz como meio da justificação. Então, Cristo nos ama e quer punir os nossos pecados. Como não tem ninguém apto para assumir a nossa culpa, o próprio Deus se faz carne em Cristo Jesus para assumir a nossa culpa. Isso é amor e a satisfação da justiça, que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então, pense na Santa Ceia. Pense na Santa Ceia. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. É um corpo que foi dado em sacrifício para nos salvar. Tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que sela garantindo a justificação. Ele diz que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E a justiça de Deus foi imputada pelo selo do sangue de Jesus. Santa Ceia é o melhor lugar, o melhor momento para entender esse amor, essa morte pelos nossos pecados e essa justiça sendo selada pelo sangue de Cristo da nova aliança. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele a sua justiça satisfeita. Então, é através de Cristo que Deus nos vê, é através de Cristo que Deus nos recebe, é através de Cristo que ele nos salva. Então, em Cristo Jesus. Diz que a Bíblia diz que Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos libertar. Veja Gálatas 1 e 4. Você vê que ele entregou-se para nos desarraigar do presente século mal. Então, essa graça, ela revela essa necessidade de satisfação da justiça de Deus, a necessidade da graça. Então, se Deus não decidisse nos salvar para satisfazer a sua própria justiça, então ninguém se salvaria. E a extensão dessa graça? As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. De acordo com 1 Timóteo 2 e 4, Paulo diz para orar por todas as autoridades, todos os povos, porque Deus quer salvar a todos os homens. Deus ama a todos os homens. Logo, o mais vil pecador no lugar onde estiver é amado por Deus. Por isso, deve ser alcançado. O evangelho é para todos e de pregar o evangelho a toda criatura, não é a algumas criaturas, é a toda criatura. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina. Cristo Jesus. Esta graça é extensiva a todos os homens. Logo, ela é universal, abrange o universo todo. Todos os continentes, todos os povos, todas as etnias, todas as tribos, todos os povos. Contudo, essa graça não é universalista. Ela é universal, mas não é universalista. E qual a diferença? Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo, que é uma doutrina que surgiu no século XVIII, que prega que todos, independente de credo, religião, ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. No final, Deus vai salvar todo mundo, ninguém se perde, nem Hitler. Nem Hitler se perde. Ao contrário, a graça é universal, mas não é universalista, que propõe salvar a todos. Já que ninguém merece a salvação, então Deus vai salvar a todos a todo custo. Não, não. O evangelho é pregado, a graça é revelada, a luz é manifesta ao homem, a porta é aberta da prisão, do ambiente mau, de trevas, de podridão,
de morte espiritual, mas ele sai se ele quiser. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É preciso que ele escute o Evangelho para poder clamar pela salvação. É preciso que alguém seja enviado, é preciso que alguém pregue, é preciso que alguém escute, é preciso que alguém grite, e é preciso confesse para ser salvo. Então há uma necessidade. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. A graça de Deus é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando a rejeitar toda impiedade e toda corrupção. Existe um conceito antigo chamado graça abrangente, que ela abrange a todos, que essa é a ideia de ser universal. Mas essa graça abrangente na teologia verdadeira não é essa doutrina universalista que no final Deus vai salvar a todos. Existe alguém está tentando construir um novo conceito de graça, um termo graça abrangente, mas o termo já existe há muito tempo, desde a doutrina da reforma, mas no sentido de ser abrangente a todos os povos. Não quer dizer que todos serão salvos. Esse novo conceito é falso. E todos que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. Contudo, só se torna eficaz a salvação na vida daquele que crê. E Marcos 16:16. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Né? E Mateus 28. E Marcos 16 diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Veja, não é o batismo que vai salvar, é o que crer. Todo aquele que crer, ele creu, confessou, foi batizado, será salvo. Mas o que não crer, olha, não exige o batismo, porque o que importa é a fé. Mas o que não crer será condenado. Está muito claro? Existem os que creem e os que não creem. Então a graça ela é suficiente para salvar a todos, mas só é eficaz aos que creem. Ela só salva os que creem, então ela se torna eficaz. Ela é suficiente para salvar a todos, mas só será eficaz aos que creem, porque nem todos creem. Então a suficiência dela só se torna eficaz para salvar quando a pessoa crê. É preciso ouvir o evangelho, mas ela se estende a todos. Ele não salva a todos. A graça do contexto da reforma, a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. O século XVI é marcado por uma série de eventos. Primeiro, a igreja ela se tornou uma igreja estatal, uma igreja hegemônica, uma igreja universal, no sentido de dominar o mundo da sua época. No quarto século, a igreja foi reconhecida pelo império, se associou ao império. Ela tinha duas grandes cabeças lhe dominando, a parte oriental a partir de Constantinopla e a parte ocidental a partir de Roma, da cabeça do império. Essa igreja cresceu e todos os problemas eram resolvidos a partir dessas duas cabeças. A igreja oriental, que era a igreja de Constantinopla, e a igreja de Roma, que administrava todas as outras igrejas debaixo do Império Romano. Quando eles discordaram em 1050, no ano 1050, então houve uma divisão entre a igreja do Oriente e do Ocidente. A do Ocidente ficou com Roma, do Oriente ficou com Constantinopla. A igreja que passou a rejeitar a autoridade papal, o grande líder, o Papa, chamou igreja ortodoxa, ficando com o patriarcado, o patriarca, o chefe da igreja. E a igreja do Ocidente ficou com o Papa. Em Roma, a partir daí a igreja chamou católica apostólica romana, que a partir de Roma se administra tudo no Ocidente. E a outra ficou com uma igreja ortodoxa, que defende uma opinião que eles entendem ser a opinião correta e mais apostólica, a igreja católica apostólica ortodoxa, continuando lá em Constantinopla.
Isso no ano 1050. Né? No século XVI, durante o ano 1050 para o século XVI, que é o período da Renascença, século XV para o XVI, surgiram alguns grupos tentando restaurar a igreja, que a igreja ela se envolveu em muitas questões não bíblicas, não voltadas ao evangelho. Todos os movimentos que foram surgindo, a igreja sufocou dentro dela mesma, não permitiu que avançasse. Mas no século XVI, estava acontecendo uma grande revolução. A cidade de Constantinopla ela caiu, que é a atual Istambul, em 1453, com a tomada do Império Turco-Otomano, ou seja, um Império Islâmico, que bloqueou a passagem dos cristãos para as Índias. Aí vai começar a exploração marítima. A partir daí, começa a expansão dentro dos mares em busca de novos caminhos para as Índias. 1453 dá um baixa na Idade Média, começa a Idade Moderna, e também começa uma nova busca. Essa nova busca, eles têm agora a pólvora, tem as caravelas, e em 1492 descobrem então as Américas. Colombo vai fazer esse processo de descoberta das Américas, que vai receber o nome de Américo Vespúcio, América. Os novos continentes, os novos mundos que serão explorados a partir de agora. Nisso, os judeus estão sendo perseguidos também na Europa, e a Inquisição punindo os judeus, um conflito com o Império Islâmico e o cristianismo que interno está sofrendo alguma revolução. A busca por novos conhecimentos, por quê? Com a queda de Constantinopla, os monges fugiram daquela região da Anatólia, da Ásia, com os pergaminhos gregos de Aristóteles, levando para a Europa, que começou a se traduzir dos mosteiros e expandir o conhecimento da cultura grega, o que causa um novo despertamento de homem, de conceito de mundo, de governo, de política, de educação. Isso vai gerar uma nova revolução. Erasmo de Roterdã, ele vai produzir o Novo Testamento em grego, colocar à disposição agora de todos um texto completo do Novo Testamento em grego, em 1516, o Textos Receptus. A busca pelo conhecimento da língua hebraica original também ela foi reavivada nos mosteiros, e Recheulin restaurou o estudo da língua hebraica para o Antigo Testamento, o Novo Testamento em grego. Esse retorno às Escrituras vai colocar o monge Agostinho, que está estudando com os irmãos de vida comum, os textos clássicos, original, grego, a interpretação das Escrituras. E é aqui onde começa. A igreja ela havia forjado meios, ela está construindo o seu império, crescendo cada vez mais, e ela precisa de recursos financeiros. Então, ela criou um tribunal para julgar as suas causas, que é a Inquisição, que é o Santo Tribunal. O inquisidor questionava se alguém fosse contrário à igreja, chamado de herege, ele era punido. Então, todos temiam a igreja. No século XII, a igreja decidiu que fora dela não há salvação, porque se alguém fosse para a igreja ortodoxa, estaria perdido. Então, a igreja é a única fonte de salvação. Então, o que ela determinar tem que ser obedecido e seguido. Fora dela não há salvação. Você precisa recorrer à igreja. A igreja, para crescer os recursos, o que ela faz? Ela cria, então, a venda de indulgências, de perdão. Você quer perdão para a sua família? Quer perdão para você? Você pecou, tinha muitas prostitutas, então doa parte dos teus bens, e quando você morrer, a igreja fica com teus bens, e aí você estará salvo. Então, o camarada pecava, garantindo por um documento da igreja que ele estava salvo no futuro, quando morresse. Sua vida seria tirada do purgatório, ele não ia para a condenação, iria para a salvação. Não teria inferno para ele. A igreja começou a vender o perdão de Deus. E a doutrina da graça, que é um favor de Deus,
que ninguém merece, que pela fé o ser humano é salvo, foi obscurecida agora e quem tivesse recursos estava correndo para comprar a sua salvação. Quem não tem? Caía no desespero. Então, uma série de coisas que estavam acontecendo. Então, é aqui que a corrupção da doutrina da graça se dá. Essa doutrina, em vez de ser ensinada como a Bíblia diz, foi agora substituída por uma doutrina das obras. Você compra pelos seus méritos a salvação. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. Eles não tinham mais influência para reprimir o pecado, as coisas impuras, porque eles estavam negociando tudo. Havia bordéis até para clérigos naqueles dias, segundo os registros. A rejeição da doutrina católica como válida, porque a chegada também do domínio islâmico na região começou a mexer com muita gente, porque Deus entregou esse país àquele povo e não deixou o seu reino, que a igreja ela assumia a posição que ela era o reino de Deus na terra. E o reino de Deus perdeu agora para o reino de Alá? Como é que pode? Um maior interesse pela educação, principalmente as mulheres que não tinham direito à educação. Somente a classe nobre tinha educação e queriam aprender com o movimento renascentista, a busca pelo conhecimento. Deixava de ser um privilégio dos líderes católicos e uma maior diversidade doutrinária. De uma reforma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça. Quando se diz reforma, que Lutero queria reformar a igreja de forma interna, sem separar. Não surgir o grupo protestante, reformar a igreja e permanecer sendo a igreja de sempre, a igreja católica. Essa reforma se daria em 3 dimensões. Primeiro, a reforma seria moral, resgatar a moral da igreja. Segundo, seria doutrinária, restabelecer a doutrina correta da salvação. E terceiro, a espiritualidade. A igreja precisava ter comunhão com Deus nas linhas de um sacerdócio espiritual. É que Lutero vai criar a doutrina do sacerdócio universal. Todo cristão pode orar, conversar com Deus em qualquer lugar que os céus estão abertos para ele. Então, a reforma seria moral, doutrinária, que seja teológica, e seria espiritual. Porque estava corrompido. Essa foi a proposta de Lutero. Infelizmente, a igreja não aceitou, não admitiu e teve que haver a grande reforma como separação. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé. Então, ao invés de ser um presente de Deus, era uma compra do homem, dependendo dos seus méritos. Era meritória. Então, a restauração da doutrina da graça entra aqui como um fator determinante e fundante e necessário. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agustiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina. Pela fé somente. Você só precisa crer. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas: sola gratia, sola fide, soli deo gloria, solo Christus e sola scriptura. Somente a graça, somente a fé, somente as escrituras, somente Deus, somente Cristo. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às escrituras a doutrina da graça seria restaurada. Lutero foi na dieta de Worms e lá ele foi posto no julgamento e eles queriam que Lutero reafirmasse que as suas obras eram malditas e que ele precisava rejeitar porque elas atingiam o Santo Papa e a Santa Igreja. E Lutero disse: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, somente pelas Escrituras,
eu não vou rejeitar nenhum dos textos que escrevi. Eu não posso nem devo lutar contra a minha consciência que está cativa ao Deus das Escrituras. Então, somente as Escrituras. E aí houve a restauração da doutrina da graça, a justificação pela fé, e glória a Deus por isso. Então, a graça do contexto contemporâneo. Graça barateada e o valor da graça. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Essa expressão ganhou força no início do século XX, no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando um pastor e teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele percebeu que a Igreja Católica estava apoiando Hitler e a Igreja Protestante também. Então, ele passou a defender a Igreja, separar a Igreja nominal da Igreja confessante. A Igreja que confessa Cristo de verdade, ela não precisa ser a Igreja Católica, nem precisa ser a Igreja Protestante. É a Igreja confessante. E ele pegou, então, um grande documento considerado como a Carta de Barmen, produzida por um grande teólogo na época, que foi o teólogo suíço, suíço-alemão, né, na realidade, Karl Barth. Ele deu o crédito a essa igreja, e no qual defendia que Cristo era o Salvador e que a pessoa precisava confessá-lo, segui-lo e servi-lo. Dietrich Bonhoeffer fez resistência a Hitler e participou de uma conspiração para tirar a vida de Hitler, que para ele era o anticristo. O resultado, ele foi preso, condenado e martirizado. Mas dentro da prisão ele escreveu algumas obras, e ele escreveu O Discipulado, um dos livros mais marcantes da história do cristianismo contemporâneo. Nessa obra ele tratou de um capítulo, a graça barata. Essa graça barata, ela não exige arrependimento. Ela exige apenas que você participe dos ritos da igreja. A graça barata, ela não exige a comunhão íntima com o Salvador, exige comunhão íntima com a instituição. E ele começa a tecer aspectos da graça barata que não promove mudança de vida, apenas uma adequação de vida religiosa, uma aceitação a ritos e tradições, mas sem uma mudança de caráter, mudança interior que se revele no exterior ao confessar Cristo como igreja verdadeira. E aí o conceito de graça barata, essa graça secularizada, religiosa, presa a ritos e tradições, mas que não muda a vida de ninguém. Então, o conceito de graça barata foi introduzido na literatura para expressar a vida cristã nominal. É cristão só de nome, mas não é de prática nem de mudança. E mundanizada, porque é totalmente contextualizada aos aspectos mundanos e não aos aspectos divinos. Parece que quanto mais crescem as igrejas evangélicas no Brasil, elas estão causando menos influência na sociedade. Quando você vê igrejas crescendo e alguém dizer que é o evangelho, que é uma bênção, que o bar foi fechado e abriu uma nova igreja, não ver mudança na sociedade, é porque a graça não está sendo pregada. Está se pregando a religião, estão fazendo comércio e banalizando a fé, e de tal maneira que até os escândalos crescem na nossa nação, envergonham as igrejas sérias e verdadeiras, que estão de fato representando a Cristo, e com isso o evangelho de fato não chegou a essas pessoas, apenas uma religião falsa, um falso evangelho, uma falsa vida cristã. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, que há outro evangelho, outro espírito e outro Jesus que as pessoas estão seguindo, qual não é o verdadeiro. E nós precisamos ter cuidado com
conta dessa graça barata, esse outro Jesus, outro evangelho, esse outro Espírito que está operando aí, que parece muito mais religiões e tradições que não pertencem ao nosso continente, religiões e tradições que não se parecem nada com o Evangelho, do que um Evangelho que seja poder de Deus. Igrejas levadas só por movimentos místicos e outras igrejas tão intelectuais estão abertas a todo tipo de aberração, e outras tão contemporâneas na sua inclusão da cultura moderna, que trocaram o culto, alguns cultos por ambientes de shows, alguns cultos por um ambiente esportivo, para lhe pregar o amor de Deus. A graça é transformadora e revolucionária. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: vocês foram comprados por bom preço. Não foi apenas um preço, foi um bom preço. E esse preço foi a vida de Cristo Jesus. Paulo foi um defensor do Evangelho da Graça. No seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. O sangue de Cristo não é o preço que nós pagamos para servir a graça. O preço é a morte de Cristo. Não? O sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Custou a vida do justo. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva, quando ela coloca o sujeito recebendo a ação. A voz passiva do verbo grego, que indica que outra pessoa fez a transação por nós. Essa é a primeira questão. Outra pessoa fez. Então, fostes comprados por bom preço. Fostes comprados. Então, você recebe a ação de algo que alguém fez por você. E segundo, o tempo verbal aoristos. Aoristos quer dizer que não tem limites, não tem fronteiras. Oristos quer dizer limite, fronteira, horizonte. Horizo, aí a palavra horizonte. Quando precedida de um alfa negativo, é aoristo, então sem horizonte, sem limites. Diz que a transação foi completa, ela está realizada plena em todos os sentidos. Não há mérito humano, Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Tudo que alguém precisava para ser salvo já foi feito. Agora precisa crer, confessar e obedecer àquele que fez todas as coisas por nós. Só se adequar ao senhorio dele, à soberania dele. Mas o que precisava em relação à salvação já foi feito. Se você disser assim, eu estou fazendo algo para ser salvo, então você ainda não entendeu a salvação. Ninguém faz nada para ser salvo, faz porque é salvo. Você já foi salvo por Cristo. Então, santificar, fazer o que é justo, fazer o que é certo, andar de forma correta, é coisa de salvo, não é coisa para ser salvo. Na hora que você disser que está fazendo isso para ser salvo, você está comprando a sua salvação, está dizendo que o que Cristo fez não é completo. Tenhamos cuidado. É só essa palavrinha aqui, ó. Outros comprado por bom preço. Veja essas duas dimensões dessa interpretação do grego. A questão passiva, que você sofre a ação, você recebe a ação, alguém fez por você, e a questão do aoristo, que indica a qualidade da ação em relação ao tempo que foi completo. Não põe mais nenhum limite, não está exigindo mais nada sobre isso. Então, o que é exigido de alguém não é para ser salvo, é salvo. Então, são condições de um salvo. Você não pode dizer, eu não posso fazer. Não pode, se é salvo, pode fazer. Então, nada mais precisa ser acrescentado a nós. Isto é graça. Aleluia, graça.
pela graça que fomos salvos, é pela graça que estamos salvos e é pela graça que chegaremos lá. Tudo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nesta lição, partimos da necessidade de compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Fora dela, não é bíblico. Como verberou na reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Somente pela graça. Somente isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até a próxima aula. Deus assim nos permitir. Um forte abraço, que cresçamos juntos na graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.